Voltando para casa no Reino Unido, este é o lar. É o país mais incrível. E, ainda assim, meu coração está sangrando porque dirigi pela estrada para vir aqui hoje e vi que as pessoas despejaram pneus de borracha na beira da estrada e depois um colchão velho e lixo e vejo pessoas jogando tralhas de seus carros. O que deu errado. Precisamos agitar as pessoas e dizer que este é o país mais bonito. Temos a responsabilidade de cuidar dele adequadamente. Há tanta beleza nele, quero dizer, há exemplos atrás de você que tem lugares incríveis no Reino Unido. E eu acho que muitas vezes algumas pessoas pensam que precisam ir completamente para o exterior para tentar encontrar aventura. Quero dizer, a aventura pode estar no parque ao lado de onde você vive há 25 anos. A aventura pode estar na Escócia, no país de Gales e na Irlanda, em lugares diferentes. Mas, obviamente, a sorte que você teve de poder viajar, fazer programas de TV muito legais e ir a diferentes lugares e vivenciar diferentes culturas também, porque imagino que isso tenha um efeito, já que diferentes culturas terão uma relação diferente com a natureza. Foi incrível. Quero dizer, eu tive muita sorte, especialmente em meados da década de 90, de viajar para algumas das partes mais remotas do planeta e trabalhar com culturas indígenas. A maioria desses filmes não pode ser feita agora porque os anciãos com quem trabalhei foram a última geração que viveu a vida antiga e as coisas mudaram dramaticamente, além de muitos problemas sociais em muitos lugares que surgiram. A internet é parte desse problema, assim como as drogas e a decadência social, o que é muito, muito triste, porque as comunidades afetadas por isso têm tanto a oferecer ao mundo, em sua atitude em relação à natureza, e ainda assim são incrivelmente vulneráveis aos aspectos negativos do mundo moderno. É de partir o coração, e essas comunidades costumam ter famílias muito unidas. Então, quando uma pessoa cai, isso tem um efeito dominó real para todos os outros. Tive muita sorte de visitar os Maasai. Na África, um grupo e tribo incríveis, um grupo de pessoas. É interessante como eles até se relacionaram com a ideia de turismo, porque isso é. E há novamente uma linha tênue entre a natureza humana completa, mas também a ideia moderna de turismo e o dinheiro que entra em colaboração com os órgãos de turismo e coisas assim. Então eu acho isso realmente interessante. Os Maasai são incríveis. Eles têm uma cultura muito, muito forte. A identidade cultural deles é extremamente forte. E para sobreviver, você precisa se adaptar. Portanto, é correto que eles se adaptem e abracem a mudança e as pessoas que estão chegando, desde que você não se perca no processo, mas eu não acho que haja muita chance disso. Acho que 95% das pessoas ouvindo isso sabem muito sobre o que estamos falando e a ideia de bushcraft, mas apenas para evitar dúvidas para aqueles que estão ouvindo e podem estar sintonizando pela primeira vez ou algo assim, poderia me explicar o que é realmente bushcraft e as habilidades que você pode desenvolver? Bem, primeiramente, eu não ensino bushcraft. Eu ensino bushcraft de wilderness. Eu diferencio os dois. Isso não é um jogo. É muito divertido. Mas é um conhecimento tradicional ao ar livre que ensina você a usar o ambiente, tanto quanto o equipamento, para seu apoio e seu bem-estar. Então, se você quiser, é a longa mão do treinamento de sobrevivência. Então, o tipo de treinamento de sobrevivência que as pessoas podem receber nas Forças Armadas é ministrado de forma extremamente eficaz, mas em um período de tempo muito curto. Nós temos mais tempo, então podemos entrar em mais detalhes. É o Shakespeare em vez do Jingo, e essa é a diferença. É um assunto muito importante. Isso desenvolve as pessoas tanto em termos das habilidades que elas aprendem, quanto em seu espírito. Elas aprendem muito sobre si mesmas durante a jornada. As habilidades que são ensinadas desenvolvem atitudes e força interior, que às vezes é tudo o que você tem. E esperançosamente isso abre os corações das pessoas para aventuras maiores, para ver mais do mundo e para prestar mais atenção à natureza. Se você pudesse transmitir uma habilidade a todos e ensinar algo a alguém, o que diria sobre o bushcraft de wilderness? Qual seria a principal prioridade? Esta é a regra número 1. Sobre
Sobrevivência no bushcraft de wilderness. Acho que você deve lembrar o quão importante é ter um senso de humor. Não há nada mais importante para levar do que um senso de humor, porque as coisas vão dar errado. E se você puder rir delas, então ainda terá um bom momento. O que é? E enquanto eu fazia essa pergunta, vou reiniciar as câmeras. Apenas continue falando sobre coletar experiências ao ar livre e aventurar-se quando você era mais jovem, fazendo isso por conta própria, mas você também disse que fez algumas coisas com a família também. Como? Não, por conta própria. Então, como você veria agora ir em uma aventura ou, você sabe, ir para o exterior com outras pessoas? Ou você prefere ter uma experiência mais remota? É uma pergunta realmente boa. Eu amo ensinar. Então estou cercado de pessoas quando estou ensinando porque adoro ver o crescimento e compartilhar o que aprendi e passar adiante. Isso é uma das coisas mais gratificantes da vida. E eu também gosto de viajar com minha esposa, de fazer jornadas juntos. Isso é incrível, quero dizer, viajar com seu amor mais querido e compartilhar a experiência que vocês têm, o que pode ser melhor do que isso. E então você pode lembrar e relembrar essas coisas mais tarde. Mas eu ainda gosto de ir sozinho. Adoro fazer viagens solo. Não me importo de estar sozinho na floresta tropical ou na floresta boreal. Adoro viagens de canoa solo. O único lugar onde não é prudente ir sozinho é no inverno no Ártico. Se você cometer um erro, a vida acabou. Você deve sempre ir acompanhado em condições muito frias. Mas a viagem de canoa é incrível. Eu, no entanto, encontro outras pessoas, às vezes, nessas viagens. Inevitavelmente, quando você é deixado por um fornecedor de equipamentos, a notícia se espalha de que há alguém sozinho, há outro viajante solo. E com bastante frequência eu encontro essas pessoas nadando em um lago para dizer olá. E quando vou sozinho, me sinto muito confortável na minha própria companhia. Não preciso conversar com as pessoas. E muitas vezes esbarro em pessoas que vão conversar sem parar. É como encontrar o Ben Gunn, porque elas estão sentindo falta de algo. E eu acho que se você se sente assim, não deveria estar sozinho, seria melhor viajar acompanhado. Então, apontando o óbvio, sem música, sem fones de ouvido, você está abraçando o barulho ao seu redor. Sim, absolutamente. E você nunca está realmente sozinho. Quando você está sozinho, a vida selvagem se aproxima de você. Então, se estou viajando de canoa sozinho, o que acontece é que um mergulho aparece dentro do alcance do remo da canoa. O que nunca acontece quando há duas pessoas é uma coisa diferente. E eu adoro essa sensação. É muito bom para o espírito. E você também precisa tomar suas próprias decisões. Então, quando o tempo está ruim e é difícil, você sobrevive ou morre de acordo com suas decisões. Não há ninguém para compartilhar essa tomada de decisão. E isso é realmente importante. Quando você vai tomar um café com um amigo, vocês compartilham a tomada de decisão. Eu pego as bebidas, sim, eu pego a mesa. O que você quer, eu vou querer isso, e há esse diálogo que acontece que é apenas pequeno, mas é um apoio mútuo. Quando você está sozinho, precisa tomar todas as decisões. Isso é assustador, mas poderoso. É assustador, mas é muito bom porque te lembra, te ajuda a tomar boas decisões e a fazer uma boa avaliação de riscos, um bom julgamento. Mas, quando você tem sucesso, isso te dá confiança na sua capacidade de tomar boas decisões. Então, eu realmente acho que os líderes da indústria, os CEOs, deveriam ter a oportunidade de fazer uma viagem como essa. Porque quando eles precisam tomar decisões realmente grandes, das quais o futuro da força de trabalho depende, eles precisam ter tido essas experiências sobre como a confiança e a competência são importantes para enfrentar a natureza. Isso é extremamente importante. A competência é realmente importante. O treinamento é realmente importante. Tentar se ensinar coisas funciona. Quero dizer, eu sou em grande parte autodidata, mas você precisa ter a mentalidade certa para isso. O verdadeiro segredo de todo treinamento é a repetição. Encontre o caminho certo. Peça a alguém que te mostre o caminho certo e então repita. Repita até que se torne uma segunda natureza. Isso é realmente importante e eu não vejo o suficiente disso. Você vê isso na pista de esqui. As pessoas começam nas pistas de aprendizado, mas tudo o que elas estão fixadas é na pista preta e deveriam passar mais tempo nas pistas de aprendizado até se tornarem realmente super confiantes naquela pista antes de avançar para a próxima. Eles se desenvolverão em esquiadores melhores a longo prazo. Portanto, nunca tenha medo de praticar o básico, pois o básico é a fundação sobre a qual você constrói a casa do conhecimento, mas isso desenvolve sua confiança. E quão importante
é o fracasso e a aceitação do fracasso. Quero dizer, obviamente, o fracasso em um ambiente hostil, do qual falamos, é um nível diferente. Mas o fracasso e o que quer que seja, relativo à sua aventura, também são uma área de aprendizado, não são... Acho que estamos voltando a uma questão geracional. Quando eu estava na escola, no final dos anos 60 e início dos anos 70, você podia falhar. O fracasso fazia parte da vida. E nós nos acostumamos a nos levantar, sacudir a poeira e começar de novo. E eu sinto que as gerações posteriores não tiveram a oportunidade de falhar. E ser capaz de lidar psicologicamente com o fracasso é realmente importante, porque você nem sempre está no controle. As coisas podem dar errado, não é o fim do mundo. Há uma aventura, uma experiência, uma habilidade que você ainda não tentou por qualquer motivo e que gostaria de tentar. Não, na verdade não. Existem coisas sobre as quais quero saber mais e melhorar uma série delas, o que é muito divertido. E eu nunca paro de pesquisar, eu nunca paro de aprender. Então, estou nesse caminho. E você estava falando sobre viajar para cá. As pessoas não respeitando o mundo em que deveriam. Isso se tornou muito mais prevalente. Na última década, a ideia de sustentabilidade e de cuidar, eu meio que toquei nesse assunto no início. Qual é a importância desse papel no que você faz agora, e especialmente quando está ensinando pessoas? O que estou ensinando às pessoas? Estou falando com pessoas que já estão convertidas. Estou falando com pessoas que já apreciam a natureza e querem saber mais. Mas eu acho que, como sociedade, precisamos ter coragem e nos levantar e dizer às pessoas: olhem, coloquem esse lixo de volta no seu carro e levem para um lugar apropriado. Este não é o lugar. E logo antes de pedir seu conselho, apenas olhando para trás, você estava falando em programas de TV antes, mas eu preciso perguntar sobre sobreviver a um acidente de helicóptero e ajudar em uma caçada policial. Existem duas coisas que realmente me intrigaram quando as vi e pensei que se estivesse falando com você, adoraria perguntar sobre isso. Você quer saber? Quero dizer, foi o acidente de helicóptero, foi incrível. Provavelmente não no momento. Foi um momento bem ruim, sim. E eu estava trabalhando com um dos melhores cinegrafistas da televisão, que ficou muito gravemente ferido no acidente de helicóptero, quebrou ambas as pernas e as costas e, como resultado desse acidente, acabou tendo que deixar a televisão, o que nos afetou a todos, porque o trabalho dele era simplesmente impressionante e os programas que ele fez foram assistidos e amados por muitas pessoas que nunca, é claro, perceberam quem era o cinegrafista. Mas eu vou te dizer que um dos melhores cinegrafistas foi perdido para a televisão dessa maneira. E também foi muito interessante porque, você sabe, eu não me feri. Foi uma aterrissagem muito violenta. O helicóptero impactou e então deu uma cambalhota, colidindo, eu acho, 2 ou 3 vezes, antes de deslizar e parar. E então, alguns segundos depois, todo o combustível que havia jorrado do helicóptero caiu sobre nós como uma nuvem de fumaça. E naquele momento você se move muito, muito rapidamente. Exatamente. E eu saí de cabeça para baixo, saí por um pequeno buraco entre o chão e o helicóptero quebrado. E enquanto eu estava saindo, percebi que o cinegrafista ao meu lado estava vivo. Eu estava convencido de que todos os outros estariam mortos. Na verdade, todos nós sobrevivemos. E então eu voltei e ajudei a tirá-lo de lá. E seu treinamento assume nesse ponto. Assim, o treinamento é realmente importante. Treinamento de primeiros socorros. Você simplesmente entra em modo automático. Fico realmente feliz que você tenha mencionado os cineastas, os cinegrafistas e as pessoas por trás da câmera também, pois aqueles que fazem esses programas de televisão estão igualmente envolvidos, são igualmente habilidosos e conhecedores, desempenhando um papel importante na criação dessas obras de arte. Eles são muito importantes. E esse cinegrafista se chama Alan Duxbury. Ele era um cinegrafista incrível. E havia outro cinegrafista com quem trabalhei naquela época chamado Barry Foster, que faleceu no ano passado, muito triste. E esses 2 homens eram realmente, realmente especiais. Os programas que fizemos em meados dos anos 90 eram incrivelmente exigentes. A premissa que eu tinha para os programas era que iríamos às partes mais inóspitas do mundo para conhecer povos indígenas que vivem, além de tudo. E iríamos lá no pior momento para estar lá. Quero dizer, ninguém filma com os Inuit em fevereiro.
Você sabe, você vai em maio e ainda parece frio, mas quando você está lá em fevereiro, realmente está frio. E, assim, as equipes, cinegrafistas, diretores e sonoplastas tinham que ser de um calibre muito especial. Isso não era uma filmagem comum. Essas pessoas tinham que ser embaixadoras porque, quando filmamos com essas comunidades, uma das coisas que eu disse à produtora da série, Catherine Moore, que é brilhante, foi que, ao irmos a essas comunidades, deixamos parte de nós mesmos, assim como trazemos algo de suas vidas. Então precisamos de equipes que possam fazer isso, e nós as tivemos. E você sabe, não percebemos quão incomum era, naquela época, filmar em locais tão remotos e não dar importância a isso. Deveríamos ter mostrado a latitude e longitude, e assim você poderia, de certa forma, pesquisar no Google. Você não teria pesquisado na época, mas agora poderia ver quão remotos eram aqueles lugares. Uma pergunta final. Você falou sobre inspiração, as pessoas com quem trabalhou. Você teve uma inspiração? Tem alguém que você admira e de quem aprendeu? Há muitas. Estou sempre aprendendo. Mas a melhor inspiração são as pessoas que eu ensino. Quando ensina, seus alunos ensinam você como professor. Você aprende muito com eles. Então, você sabe, é uma parceria. 40 anos de parceria. Com as pessoas que participaram do curso tem sido incrível. Imagine, Ray, muito obrigado por conversar conosco. Tive uma conversa realmente interessante. A última coisa que eu gostaria de pedir a você é um conselho. Quer dizer, você já deu muitos, mas um conselho para alguém que virá ao podcast em um futuro próximo. Quem vem a seguir? Você quer saber? Sim, pode falar. Temos uma pessoa adorável, um homem adorável chamado Darren Edwards, que está falando aqui hoje que, enquanto escalava, tragicamente caiu e sofreu uma lesão quase fatal que o deixou incapaz de se mover do pescoço para baixo e basicamente disse, não vou deixar que isso me defina, vou começar a praticar caiaque. Tenho quase certeza de que ele se inscreveu para a equipe de caiaque da Grã-Bretanha, cerca de 7 meses após essa lesão. Há muito falando, tentando inspirar as pessoas e não deixando que isso o defina. É um indivíduo extremamente inspirador. É incrível que conselho você pode dar a alguém assim. Mas se ele está no caiaque, acho que o único conselho que eu daria é que, ao escolher seu colete salva-vidas, escolha um que seja realmente flutuante, porque eles têm diferentes graus de flutuabilidade. E é ótimo ter um pouco de flutuabilidade extra embutida. Eu acho isso útil e tenho certeza de que ele também acharia. Estou ansioso para passar isso adiante. Certo, muito obrigado.